Irmãos, 7º dia de campanha, que bênção, irmãos. Meu Deus! Abra a palavra do Senhor. Abra a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo de número 28. Oh, aleluia! Que presença maravilhosa, irmãos. Que presença maravilhosa é essa, irmãos? Oh, aleluia! Quem veio buscar a presença do Senhor está recebendo a presença do Senhor. Gênesis capítulo de número 28, versículo de número 20. Versículo 18, vamos ler 18. Tendo se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, entre cujo topo entornou o quê? Azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer, roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de... Pode sentar, dando maior glória a Deus da sua vida. Quem foi Jacó? E o que Jacó tem a ver com o 7º dia de uma campanha de consagração? Quero que os irmãos prestem bastante atenção, que eu vou ser bem objetivo. Sabemos que Jacó, neto de Abraão, filho de Isaac, tendo por vó Sara e tendo por mãe Rebeca. Sabemos que Jacó, ao nascer, ele não nasceu em primeiro lugar, ele nasceu em segundo lugar. E a tradição, não somente abraâmica, mas também uma tradição dos povos antigos, uma tradição que o primogênito é que teria todas as bênçãos melhores, de tal forma que Rebeca, quando estava grávida de Jacó, tinha também um segundo filho no útero, chamado Esaú. A escritura diz que Esaú nasceu primeiro, mas Jacó nasceu segurando o quê? O calcanhar. Lá vai a primeira profecia para você: não solte a tua bênção, não solte a tua bênção. Segura, irmãos, porque há um ditado popular que diz que oportunidade, ela só tem franja. Se passar, já era. Se tivesse aquele rabinho de cavalo, você volta aqui, né? Mas não. Jacó, ele não perdia a oportunidade nem sequer ao seu nascimento. Ele nasceu grudado na sua bênção. Preste atenção, grude-se na sua bênção. Não perca a sua bênção. Não deixe a sua bênção escorrer pelas suas mãos. A escritura diz que esses dois jovens, eles crescem, e agora seu pai está velho, e a sua mãe ouviu dizer que o seu pai iria abençoar Esaú. Ela corre até Jacó e fala: meu filho, se passa pelo seu irmão para você receber essa bênção. A escritura diz que Esaú, ele era peludo. Pensa no homem peludo. Diz que Isaac já era velho, já era bem velhinho. Não tem ninguém assim nessa noite aqui, né? Glória a Deus, só tem gente jovem. Jacó matou então um cordeiro,
colocou a pele sobre as suas mãos, sobre os seus lombos. E quando seu pai gritou Esaú, quem se apresentou? Jacó. E quando ele vem, ele diz o seguinte: lançou todas as bênçãos de primogenitura sobre Jacó, pensando que era Esaú. Mas você fala assim, mas pode? Pode, sabe por quê? Por causa de uma profecia. A escritura diz que quando Rebeca estava com Isaac e Jacó no seu ventre, você vai ver no início, lá pelo 26, 27, a escritura diz que as duas crianças brigavam no seu ventre. Imagina só, irmão, eu lembro dos meus dois filhos, me dava até uma certa agonia. Por quê? Porque eles ficavam mexendo na barriga da minha esposa, e esticava para um lado, e a barriga ia para um lado, e a barriga ia para o outro, parecia uma borracha. Agora você imagina duas crianças brigando dentro do ventre. A escritura diz que eles estavam brigando dentro do ventre. Brigando pelo quê, irmão? Por espaço. Por isso que em igreja não se pode brigar por espaço. Igreja não se pode, tem espaço para todo mundo trabalhar, tem espaço para todo mundo fazer a obra, tem espaço para todo mundo honrar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rebeca então se ajoelhou e disse: Senhor, por que está acontecendo isso? Por que essas crianças brigam dentro de mim? E o Senhor disse: olha, dois povos estão no teu ventre, e digo mais, o mais velho vai ser servo do mais novo. Ela lembrou disso, então ela fez de tudo para o seu filho receber as bênçãos, e o mais jovem, como era Jacó, receber tudo em lugar do seu irmão. A escritura diz que quando Esaú volta da caça, prepara um delicioso jantar para o seu pai, e quando ele traz, porque o seu pai pedira para ele dizendo: filho, me traz um guisado, eu quero comer, e assim após eu te abençoarei. A escritura diz que quando ele chega, a escritura diz que ele entra e diz: pai, sou eu. Você quem? Eu sou Esaú. Não, meu filho, Esaú acabei de abençoar, tudo de bom foi para ele, as campinas, os lagos. Mas pai, o que sobrou para mim? Só os pedregais, só sobrou pedra para você. A escritura diz que naquele momento Esaú saiu zangado, com fúria em seu coração. Em seu coração estava a vontade de matar o seu irmão. A escritura diz que a sua mãe Rebeca, vendo aquilo, falou para Jacó: foge, foge, foge. E a escritura diz que Jacó fugiu. E quando se foge, irmão, não se faz mala, faz? Sim ou não, irmãos? Quando se foge não tem tempo para... eu vou levar essa roupa aqui, eu vou levar esse tênis, não, eu vou levar aí. Não tem tempo. Você foge. A escritura diz que Jacó andou um dia inteiro, andou fugido, irmão. Quem foge não anda assim não, ó. Não. Quem foge, irmão, é uma agonia tremenda. Dá até uma piada, né? Quem já fugiu de polícia aqui? Quem já fugiu da mãe quando faz coisa errada e a mãe taca a sandália e acerta? Meu Deus, irmã, mãe, a sandália da mãe parece que tem GPS, Diácono Rodrigo. De onde ela taca, a sandália faz até curva para acertar. Sim ou não, irmãos? Jacó estava fugindo, então ele correu, até que ele chegou em um lugar chamado Luz. Anoiteceu. Jacó, a prova maior é que Jacó não tinha nenhuma mochila, Jacó não tinha nenhum alforje, Jacó não tinha levado nada. As pernas cansaram e ele deu sono. E a escritura nos ensina que ele deita, pega uma pedra e coloca como travesseiro. Irmãos, eu já fui para acampamento
Eu já fiz várias viagens missionárias. Quando se está no aeroporto, quando está em uma rodoviária, quando está numa estação de trem, e o trem não vem, e o ônibus atrasa, e o voo também não, você deita no banco e você usa o que como travesseiro? A tua mochila. Mas Jacó não tinha nenhuma mochila, ele usou uma pedra como travesseiro. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Jacó não tinha nada. Jacó não tinha, fala para o irmão, Jacó não tinha nada. Jacó não tinha nada, Jacó. E o que se faz com um homem que não tem nada? Agora é profético, fala para o irmão, ele sonha. Quando se não tem nada, se sonha. Quando se não tem emprego, se sonha. Quando não se tem saúde, se sonha. Quando se não tem um carro, se sonha. Quando não tem uma casa, sonha. Quando não tem uma esposa, sonha. Quando não tem um marido, sonha. Quando não se tem nada, então entra o sobrenatural na vida dessa pessoa. A Escritura diz que Jacó então usa uma pedra como travesseiro e usa as estrelas como, sabe o que? Cobertor, como coberta. Ele olha para as estrelas. A Escritura diz que quando ele está dormindo, Deus aparece para ele em sonho. Quer dizer para você, no teu momento de solidão, no teu momento de mais dureza, no teu momento mais difícil, Deus, ele vai aparecer para você e vai te dar uma palavra de ânimo, uma palavra de vitória, de conquista. Porque não foi assim com Jacó, foi assim. A Escritura diz que ele aparece a Jacó em sonho. E diz que tinha uma grande escada que ligava a terra ao céu. E a Escritura diz que os anjos desciam e subiam, os anjos desciam e subiam. E Deus aparece e fala para ele assim: Jacó, está vendo tudo isso aqui? Aonde você consegue enxergar essas terras, Jacó? E Jacó assim: eu estou vendo, Senhor, eu estou vendo. Tudo isso é teu, tudo isso eu entrego nas tuas mãos, tudo isso é teu. Agora vem algo difícil. A Escritura diz que Jacó acorda e ele olha, mesmo tendo por herança toda a terra, a Escritura diz que ele acorda e ele ainda continua com a sua cabeça em uma pedra. A Escritura diz que ele se levanta com autoridade. Se fosse um homem fraco, se fosse um homem lerdo, se fosse alguém fraco na fé, ele voltaria para casa para morrer, talvez, para pedir perdão ao seu irmão, talvez, eu não sei, mas ele era alguém de fé, que desde o seu nascimento, ele não deixou a oportunidade passar, ele se segurou nela. A Escritura diz que ele pega aquela pedra que ele usou como travesseiro e derrama óleo, azeite sobre aquela pedra. Em primeiro lugar, ele muda o nome daquele lugar, sabe por quê? Porque não é o lugar que vai determinar a tua bênção, não é o lugar que vai determinar a tua vitória. Ei, irmão, você pode estar em qualquer lugar, você pode estar no pior lugar de todos, mas é você que vai fazer o lugar. É sim. Quem lembra de José? José estava onde? No calabouço. José estava preso, mas ele transformou aquele lugar. A Escritura diz, meus amados, que todos os presos eram tranquilos. O cárcere ficou tranquilo, porque é o crente, é você que faz o lugar, é você que transforma o lugar. A Escritura diz que à meia-noite Paulo e Silas estavam apanhados, presos, acorrentados, mas eles fizeram de um lugar de morte, de tortura, de açoites, um lugar fédido, um lugar úmido, um lugar que talvez teria até mesmo ossos humanos, até mesmo seria um sepulcro, mas naquele lugar eles fizeram a casa de Deus, e Deus desceu naquele lugar, e o poder de Deus, houve um terremoto. Eu quero dizer para você, é você, somos nós, diácono, que fazemos o lugar. Assim fez Jacó, não tinha nada, talvez com fome,
não tinha nada, mas ele pegou e fez um propósito. Esse lugar não chama-se mais Luz, agora é Betel. Você sabe o que é Betel? Betel significa casa do pão, ou seja, onde há mantimento, onde há mantimento para a sua vida. Ele mudou o lugar daquele, ele mudou o nome daquele lugar, e ele disse, fez um voto com Deus, pegou o óleo, derramou sobre aquela pedra e disse: espera aí, se o Senhor for comigo, se o Senhor me der pão para comer, se o Senhor me der veste para vestir, e se em paz eu retornar à casa de meu pai, ele diz, de tudo quanto eu tiver, eu vou te entregar, eu vou entregar no teu altar, eu vou entregar no teu altar. E o Senhor esteve falando comigo essa palavra, dizendo, o que mais eu tenho nessa vida? Quanto nós temos de mais valor, diácono? Não é carro, não é casa. Sabe o que é, igreja? A Bíblia diz no livro de Provérbios que os nossos filhos são herança do Senhor. O que nós temos de mais valor, eu quero classificar em duas coisas. Primeiro, a presença de Deus, eu nem vou colocar, porque isso é acima de qualquer coisa. Aqui na terra nós temos duas coisas, que essas duas coisas são uma só: família. 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 Eu quero fazer um voto com você nessa noite, igreja. Eu quero que você coloque a tua vida, a tua família no altar do Senhor. A tua família. Quando você for para casa, você vai ungir todos da tua família, todos da tua família. Não espera dormir se o marido é bravo demais. Já desse eu encontrei um marido de uma irmã aqui da igreja. Aí eu falei, que dia que você vai na igreja? Ele falou, não, pastor, me deixa quieto, me deixa quieto. Espera o irmão dormir, vai lá e unge ele. O filho, espera o menino dormir. Ei, irmãos, para analisar. Quando o teu filho dorme, você vai lá orar por ele? Quando a tua filha dorme, você vai. Eu não durmo antes de passar, né? Embora esse aqui feche, tranca a porta. O Nicolas tranca a porta. Acho que é para mim não ir lá orar por ele. Mas a Giovana, todo dia eu passo no quarto dela. Ela fica brava, mas eu passo lá. Porque eu aprendi o poder da língua. O poder, irmão. A Bíblia diz que nós colheremos dos bons frutos se nós soubermos decretar. Decreta sobre o teu filho que ele vai ser um servo de Deus. Decreta sobre a tua filha que ela vai ser uma serva de Deus. Decreta sobre o teu marido, sobre a tua esposa, que ambos serão servos do Senhor. Hoje nós temos ali na porta, irmão, olha que bênção, que bonitinho. Deus é fiel. Só Deus sabe quantas vezes a irmã Karina desceu na madrugada para orar por ele. Todo mundo quer o marido convertido, mas ninguém quer o processo que ela passou. Eu ainda vou ver o irmão Carlos aqui pregando, em nome de Jesus. Diácono Carlos, recebe isso em nome de Jesus. Eu ainda verei o Juscelio pregando aqui em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora tem que ter um pacto, uma aliança, um elo com Cristo. E você faz isso hoje. A Escritura diz que Jacó ele vai sem nada. Para resumir, a Escritura diz que ele chega numa terra sem dinheiro, sem nada. Rapidamente ele vai trabalhar para o seu sogro, para o seu tio. Em 7 anos o seu tio vira seu sogro. Em 14 anos Jacó fica mais rico do que o seu sogro. E ele volta, se reconcilia com seu irmão. E ele fica mais rico do que o seu irmão e o seu pai. Agora, é um voto em que você é duas mãos. A mão é dupla. Você pede honra e o Senhor, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu na sua vida.
Só você que quer fazer esse pacto com Cristo. Fica de pé, em nome de Jesus. E lembrando que nós temos aqui os nossos irmãos também no nosso canal no YouTube, viu, irmãos? Nós temos aqui o AD Ebenezer Vila Mutirão, Assembleia de Deus Vila Mutirão. Recebe no link, irmão. Clica lá, curte, compartilha. E Deus, Ele vai te abençoar também, em nome de Jesus.